Olá pessoal, Deus abençoe vocês, bem-vindo ao nosso canal. Tenho certeza que as mensagens aqui falarão ao seu coração. Se inscreva e ative as notificações. Deus vai falar ao seu coração. Abra comigo sua Bíblia em Lucas capítulo de número 1, verso de número 73. Hoje existe uma expressão que as pessoas dizem assim: nem tudo é demônio. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu isso? E está certo. Nem tudo é demônio, mas não anula o contrário disso. Muita coisa é demônio. Quer anotar? Anota. A expressão nem tudo é demônio não está errada, porque nem tudo é demônio. Porém, embora nem tudo seja demônio, não significa que não haja ação demoníaca. E o nem tudo é demônio é uma chave para Satanás. Por quê? Porque se eu digo assim, nem tudo é demônio, no sentido de querer dizer que nada é demônio, o que acontece? Ele age, ele opera de maneira livre. Nem tudo é demônio, porém, muita coisa é demônio. Então, todo extremo é perigoso. É perigoso dizer que tudo é demônio? É. Mas talvez seja ainda mais perigoso assumir que nada é demônio. Quem está comigo? Lucas capítulo de número 1, verso de número 73. Desde segunda-feira eu peguei para estudar o Evangelho de Lucas. E eu vou trabalhar nele hoje aqui. Diz assim: o juramento que fez ao nosso pai Abraão. O juramento que fez ao nosso pai Abraão. Lembra de domingo? Hebreus 6, 13 em diante. Deus jurou. E se Deus jurou, confirmado está. Um juramento extingue toda a discussão. Se Deus disse, está dito. E a gente passa a andar baseado e tomado de certeza. Aleluia. Segure na mão de alguém do seu lado e diga: nosso novo modelo de caminhada é baseado em certeza. Chacoalha aí e diga: nossos passos são seguros e firmes. O juramento que fez a nosso pai Abraão, resgatar-nos das mãos dos nossos inimigos para servi-lo sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os dias. Olhe para mim, observe 3 coisas. 1. Este texto faz parte do cântico de Zacarias, quando ele é tomado pelo Espírito Santo, no momento em que João Batista nasce. Nasce o filho dele, um milagre, o enviado diante de Deus, aquele que prepara o caminho para o Senhor. Esse é João Batista. Zacarias, sacerdote, pai de João Batista, no momento do nascimento do menino, é tomado pelo Espírito Santo. E ele começa um cântico profético, uma declaração: que tempo novo é este que está sendo inaugurado? Que época nova é esta que está chegando? Receba o que eu estou dizendo para vocês desde domingo. Uma palavra profética abre um tempo novo na história. Uma palavra profética reorganiza o mundo espiritual e começa a criar uma nova atividade à nossa volta. Esse homem estava tomado pelo Espírito, ele disse: eu me lembro. Ele volta no passado das Escrituras e diz assim: Deus fez um juramento a Abraão, que o povo de Israel estaria escravo no Egito, mas que ele o libertaria com mão forte. Primeira coisa que eu quero que você observe é que esse homem está cheio do Espírito Santo para profetizar um novo tempo. A segunda coisa que eu quero que você observe é que ele pega uma ocorrência do passado
e entende que ela é uma revelação para esse tempo. Estão comigo? Basicamente todo o Novo Testamento é isso. Eles recorrem a palavras e acontecimentos do passado para entenderem o tempo novo que está vivendo. Isso é o que acontece com a gente. A gente olha para as palavras ditas no passado e entende o que Deus está trazendo para nós hoje. Posso ouvir um amém? Então vamos lá. Esse homem cheio do Espírito Santo profetiza. 2, ele busca algo no passado que remeta ao tempo presente que ele está vivendo. Qual é o tempo? Ele diz assim: como Deus fez o juramento, de libertar Israel do Egito, assim esse novo tempo está chegando para nós. Qual é a visão dele? Qual é a ideia dele? Um tempo de libertação está chegando. Aleluia. E a terceira coisa é que se ele remete essa história e diz assim: quando ele nos libertar, nós vamos andar sem medo, com justiça e santidade. A libertação que Deus está trazendo é para aqueles que vão caminhar sem medo, com justiça e santidade todos os dias. Levante a tua mão direita e diga: sem medo, com justiça e santidade todos os dias. Zacarias está cheio do Espírito Santo, profetiza um cântico dizendo: a época que está chegando será uma época de libertação. Uau! Isso inaugura o Novo Testamento, inaugura o novo tempo de Deus para com o homem. Agora veja como isso progride. Lucas capítulo 4, verso 18. Minha Bíblia chegou só agora. Eu cheguei primeiro que a Bíblia hoje. Estou demais. Lucas capítulo 4, verso 18. Então a gente tem o pai de João Batista, Zacarias, cheio do Espírito Santo, dizendo: esse é um tempo de libertação que está começando. Aí Jesus vai inaugurar seu ministério. Então agora a gente tem um espaço de 30 anos. João Batista nasceu, logo na sequência nasce Jesus, um espaço de 30 anos, pois foi mais ou menos aos 30 anos que Jesus iniciou seu ministério, e aí ele vai assumir seu ministério agora, como um pregador, e ele parte, daí Lucas 4,18, o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar, o quê? Libertação aos cativos, e a restauração da vista aos cegos, e vamos ler o finalzinho, para pôr em liberdade os oprimidos. João Batista nasce aquele que prepara o caminho. O pai de João Batista, Zacarias, diz: eu vejo que um tempo de libertação está começando. Jesus vai iniciar seu ministério e diz assim: o meu ministério está debaixo da unção do Espírito Santo, para libertar os cativos, para pôr em liberdade os oprimidos. Levante a tua mão e diga: Jesus e o Novo Testamento veio inaugurar um tempo de libertação. Quem está comigo? E agora Jesus vai então dizer assim: isso vai dirigir o meu ministério, isso vai nortear meu ministério. E olha como ele começa no mesmo capítulo 4, no verso 31. Ele vai construir a base do seu ministério,
E ele começa aqui, ó. Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino. Qual era a diferença? Porque falava com... Jesus usava o mesmo texto, Jesus lia as mesmas profecias, recorria aos mesmos salmos, porém as pessoas notavam: a gente já ouviu isso antes, mas estamos ouvindo diferente. As pessoas diziam: eu já ouvi isso antes, mas estamos ouvindo diferente. Quando o tempo da liberdade chega, os nossos ouvidos e os nossos olhos se abrem, e as escrituras começam a soar como vida, como autoridade para nós. O que acontece é que muita gente está próxima das escrituras, mas não tem a liberdade para recebê-la. Eu tenho todos os dias, recebo notícias, mensagens e converso com pessoas que dizem assim: eu já li a Bíblia há tanto tempo, mas parece que de um tempo para cá eu estou ouvindo coisas que eu nunca ouvi. Outro dia um irmão me abordou e falou assim: mas Bispo Júlio, e isso a vida toda teve na Bíblia e como eu nunca vi? Porque Jesus estava pregando, dizendo: este é o ano da graça, este é o ano aceitável, este é o ano em que os cativeiros são quebrados. Quando começa o tempo da liberdade, a palavra de Deus começa a soar com autoridade, com vida e com poder. Então as pessoas diziam assim: mas a vida toda eu tive esse texto na mão, mas a vida toda eu ouvi falar dessa história e eu nunca consegui perceber isso. Pois é, quando o Espírito de Jesus está ministrando, é isso que acontece. E se você tem sentido isso nos últimos dias, saiba que um tempo de liberdade chegou para a tua vida. O que está acontecendo aqui é o que estava acontecendo naqueles dias. O que está acontecendo aqui é o que estava acontecendo naqueles dias. As pessoas começam a dizer: nós ouvimos esse texto tantas vezes, nós lemos isso tantas vezes, mas nós nunca recebemos isso da maneira que estamos recebendo agora. Sabe por quê? Chegou o ano de proclamar a liberdade aos cativos. É tempo de sair da prisão. Toque em 2 ou 3, diga: é tempo de sair da prisão. Verso de número 33. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos instruir? Eu acho que foi aqui que começa a inspiração de João. João era daqui. E em 1 de João 3,8, João escreve: e para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer, destruir as obras do diabo. O que vieste fazer aqui, Jesus? Vieste nos destruir? Até aqui são 2 perguntas, mas o terceiro é uma certeza. Tu és o Santo de Deus. Jesus o repreendeu e disse: cale-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir.
Ô Bispo Júlio, não traz esse assunto de demônio não. Pô, o culto aqui é bacana. Pô, a igreja é top. Pô, as cadeiras bacanas, telão, luz, um louvor top desse, pastor bonito assim. Pô, não fica legal esse negócio de demônio agitando, bagunçando, gritando. Eu espero que ele esteja concordando com a parte do bonito. Sabe o que acontece? A gente tem uma síndrome que paira sobre a igreja desde o século quarto aí, terceiro para o quarto. Porque até ali, o ano 300 e alguma coisa, a igreja era povão. Aí, o Império Romano encampa sobre a igreja. Aí agora mudou, porque agora a igreja recebe as elites. A igreja recebe os nobres. Então agora tem que ter liturgia. Tem que ter todo um paramento. E aí não dá mais para falar de demônio, né? Pô, pega mal. Nós estamos aqui todo erudito, falando de coisas transcendentais, que eu nem sei o que é, mas que fica bacana. Vocês me conhecem. E aí nós estamos aqui falando numa sacrossanta liturgia. Aí de repente um grita, estribucha no chão. Não fica bem no Instagram esse tipo de coisa, pastor. E a gente vai se engessando, querendo criar um evangelho que cabe numa caixinha. Queda comigo. Verso 36. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: que palavra é esta? Uau. Que palavra é esta? Até os espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder, e eles saem. Olhe para alguém e diga: esta palavra, esta mesma palavra, é a palavra que Deus quer colocar nos teus lábios. Vou recorrer no passado, numa ilustração militar, que foi a campanha militar de Josué. Josué invade o território de Canaã e vence as batalhas. Agora, como que ele vence os seus inimigos? Josué 1:8, ouçam: não aparte da tua boca as palavras, o livro desta lei, medita nelas de dia e de noite, então farás prosperar teu caminho, e dos inimigos de Canaã, nenhum deles te resistirá todos os dias da sua vida.
Quando esta palavra estiver nos nossos lábios, não haverá demônio, não haverá espírito maligno que vai pôr um pezinho na sua casa e dominar um território. Ele vai bater em retirada na ordem da igreja. Levante a tua mão e diga: nós somos a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Dai glória a Deus. Dai glória a Deus. Nós temos sido muito desenvolvidos nas habilidades, e eu glorifico a Deus por isso. Sou apaixonado desse pessoal que ensina habilidade, ou que visão, e inteligência emocional, e estratégia. Sou apaixonado nesse negócio. Mas comigo, Deus falou assim: não, você vai pregar de outro jeito. Você vai falar do profético. Você vai falar do transcendental. Do que não é mensurável. Do que não é palpável. Você vai falar do sobrenatural. Deixa eu te dizer, tem muita gente aqui com as melhores ferramentas, as melhores técnicas, com a melhor formação, as melhores estratégias, mas não consegue romper. Sabe por quê? Porque falta o elemento sobrenatural para quebrar cadeias e desfazer resistências espirituais. E a noite de hoje entra para a tua vida como um dia que o revestimento de Deus está descendo sobre você, porque esta palavra que vai sair da sua boca vai ser palavra como que com autoridade, para a gente romper as cadeias e a gente viver com justiça e santidade na presença do Senhor. Quem está comigo? Quem está comigo? Vai ser forte, Brasil. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: que palavra é esta? Até os espíritos imundos ele dá ordem com autoridade e poder, e eles saem. Diga glória a Deus. Uau. Vamos lá. Só para pontuar esse aqui, a gente fecha esse. A unção de Deus faz toda a diferença. A letra mata, o espírito vivifica. Vamos dizer? Letra mata, espírito vivifica. A carta, o texto, a letra era a mesma lida todo sábado. Mas o dia que Jesus lia era diferente. O dia que Jesus lia, a letra ganhava vida. O texto ganhava vida. E por todo o auditório, por toda a audiência, aquilo fazia sentido e se manifestava e se revelava em forma de poder na vida das pessoas. A minha oração e o que tem acontecido, o que a gente tem vivido aqui esses dias é isso. A unção de Deus faz a diferença. E a palavra está criando resultados ao nosso redor. A segunda coisa a gente anotar no texto é que a palavra profética determina o tempo. O que Zacarias disse que ia acontecer? Que um tempo de libertação estava sendo inaugurado. O que Jesus disse que ia acontecer? Que um tempo de libertação estava sendo inaugurado. E o que acontece na primeira fase do ministério de Jesus? Libertação, libertação, libertação e libertação. Ou seja, pega o que Deus está falando e entende o tempo que a gente vai viver. Nós falamos muito sobre isso no domingo. Pegar o tempo e entender. Diga glória a Deus. Quem está comigo? 2 textos e a gente já vai acabar. Tiago 4:7. Tiago 4:7. Põe na tela para nós. Eu quero que você leia isso. Todos aqui, ó. Todos aqui na tela. Vamos lá? Todos na tela. Portanto, pegadinha do MTI. Portanto, submetam-se a Deus.
Diga comigo, sem submissão, não há autoridade. Repita comigo de novo. Sem submissão, não há autoridade. Diga comigo, toda autoridade é delegada. Não existe na terra ninguém que tenha autoridade por si só. Toda autoridade é uma delegação. Quando um policial rodoviário vai para o meio da pista, vem um caminhão, 50, 60 toneladas, a 120 por hora na estrada. Ele não é o super-homem. Mas ele de peito aberto, para na pista, levanta a mão. E há tanto poder no policial rodoviário que acontece o quê? Ele consegue com a mão levantada parar 50, 60 toneladas que se deslocam a 120 km por hora. Os engenheiros e físicos façam a conta. Qual é o poder que um homem de carne e osso, levantando a mão, consegue parar uma força brutal dessa? A autoridade que o reveste. E de onde vem a autoridade? A autoridade não é autônoma, ela não sai de dentro da pessoa, ela sempre é delegada. Vem de alguém. O que acontece? A gente vê só o homem de carne e osso ali, vestindo o seu uniforme, que levanta a mão diante de uma máquina daquela, e quando ele levanta a mão, que poder é esse? É porque por trás dele, uma autoridade delegada, então do Estado brasileiro, do Estado de São Paulo, todo o poder do Estado, de todos os cidadãos que elegeram o governo, que votaram as leis, que nomearam a polícia, que deram a ele aquela autoridade, todo o poder de trás está agora na mão dele. E aquilo que naturalmente, eu pergunto, um homem de carne e osso, estendendo uma mão para um caminhão? Para? Não para. O que para é tudo aquilo que vem nas costas dele para trás. É por isso que o centurião diz lá para Jesus: se o Senhor der uma palavra, o meu criado vai ser curado. Lembram do texto? Aí olha como ele entende a autoridade. É por isso que Jesus fala que não encontrou ninguém como ele. Estão comigo aí em cima? Olha só, ele diz assim: pois eu também sou homem sujeito à autoridade. Ele não diz que tem autoridade, ele diz que está sujeito à autoridade. Aí ele diz o quê? Como eu sou um homem sujeito à autoridade, eu digo a um vai, e ele? Eu digo a outro vem, e ele? O que ele está dizendo? A minha ordem está ligada a quem eu me submeti, a quem está por trás de mim. Põe de novo o texto e agora você vai ler e vai entender. Eu me rendo a Deus. E o que acontece? Toda a autoridade de... Aí ele vai lá, para na frente do caminhão.
chão está vindo. Carregado, brutal a força. E ele vai aí. E o cara está aqui. Vamos lá. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Você se rendeu a Deus, a autoridade dele te reveste. Tu vai para o meio da estrada, o diabo está vindo, potente, está vindo lá, brutal. Parece que não vai parar, mas vai. Parece que não vai se render, mas se rende. Parece que não vai soltar, mas solta. Eu vim aqui dizer: busque a Deus, levante a tua mão e o diabo vai parar, ainda que ele resista por um tempo. Deus hoje está revestindo você para levantar a tua mão e o diabo vai parar de agir na vida do filho, da família, do trabalho, da saúde. Deus está revestindo você e você vai se colocar na estrada e vai dizer: por aqui não circula mais, diabo. Segure na mão de alguém e diga: às vezes é um exercício de resistência. Observe o texto que a gente pegou como exemplo. Jesus manda sair, ele diz: o que o senhor veio fazer aqui? Resistiu. Jesus diz: ó, sai dele. Jogou no chão, estribuchou, mas sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistiu o diabo e ele fugirá de vocês. Romanos 16, verso de número 20. Quem está crescendo hoje aqui? Romanos 16, 20, põe para mim. Vamos ler toda a igreja? Você pode ler até o final, tá? Vamos lá? Em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Aleluia. É com os teus pés que o Senhor vai pisar o diabo. Bate pé no chão aí. O inferno tremeu agora. Dá glória a Deus aí. Deus nos deu autoridade contra o diabo. Deus nos deu autoridade para orar. Deus nos deu autoridade para repreender demônios. E o tempo profético da chegada de Jesus foi um tempo de libertação. Eu creio que esse tempo perdura até aqui. Eu creio que essa autoridade continua na igreja. E eu creio que da tua boca Deus vai usar as palavras para que o diabo perca território na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, no seu bairro, na nossa cidade, na nossa nação, em nome de Jesus. Na área que você atua, porque nós vamos destronar principados e potestades. Deus vai nos dar autoridade para isso. Eu compartilhei nas minhas redes sociais esses dias 4 verdades que eu aprendi sobre libertação. E eu vou repetir para vocês aqui e já termino. Número 1. A maioria das pessoas
ignora ou contesta esse assunto o quanto puderem. Enquanto as pessoas podem desviar dessa questão de libertação, elas desviam. Elas procuram em todos os lugares, em todas as alternativas, para não entender que precisam entrar num nível de confronto. Quem está comigo? Então elas preferem, se a gente puder desviar desse assunto, melhor. Pô, culto bacana, gente boa, todo mundo legal. Por que não vamos tratar disso? Se a gente pode desviar, melhor. Número 2. Claro que teriam muitas verdades. Eu separei 4 que eu achei importante dividir com vocês. Número 2. Tem que expulsar os demônios, gente. Tem que mandar embora os demônios. Tem que expulsar. Tem que repreender. Manda embora. Ah, mas eu nem sei se é demônio. Já manda. Por garantia. Eu só estou numa situação lá, vejo que o negócio está meio tribulado, eu já começo. Vai saindo daí. Vai saindo. Às vezes estou lá no lugar, pessoal, estou lá no voo. Estou lá para fazer fila de check-in, para entrar no avião. E aí começa com essa problemaiada toda lá. Eu estou na minha fila, já vou assim, Satanás, vai saindo daí. Diabo vai saindo daí, porque eu estou entrando no avião. Eu quero ordem na bagaça. Entendeu? Sai agora. Eu não sei se a comissária, se o pessoal lá está perturbado por outra coisa, se o pagamento não saiu, atrasou o salário, o inferno quiser. Mas eu já estou repreendendo os demônios. E ó, via de regra, quando eu chego, seu Júlio, seja bem-vindo, tudo bem? Vamos ver uma cadeira melhor para o senhor aqui. Isso aí é milagre. Já vai repreendendo o diabo. Tem que expulsar os demônios. Número 2, tem que expulsar demônio, gente. Não adianta. Número 3, isso aqui é importante. O processo não se conclui até que uma nova mentalidade seja desenvolvida. Entenda, número 1, tem que entender que o assunto é presente. Número 2, manda embora os demônios. Número 3, não é um processo de libertação se a pessoa não assimilar uma nova mentalidade, novo modelo de pensamento. Então você manda embora os demônios, mas o cara continua pensando igual um miserável. Não precisa nem de demônio, ele mesmo se arrebenta. Quem não é entendendo? Então o processo não se conclui até que uma nova mentalidade seja desenvolvida. E como é que desenvolve mentalidade? Leitura da palavra, leitura da palavra, leitura da palavra, leitura da palavra, leitura da palavra. Isso aí vai assimilar a tua mente, vai mudar a tua linha de raciocínio. Parar de ouvir o que não deve e começar a ouvir o que precisa. Começar a se relacionar com pessoas que romperam. E como é que você faz isso? Você pode ler um livro, você pode assistir um vídeo no YouTube, e você pode até estar perto de alguém assim. Mas você começa a desenvolver uma nova maneira de pensar e uma nova ideia. Lê a palavra. Esse dia nós estávamos aqui no NEC. Aí a palestrante que veio, ela nem é cristã, nem evangélica, nada. Ela veio aqui dar uma palestra. E ela falou assim: as 5 pessoas com quem você convive é uma média da sua vida. Eu falei, estou bem pra caramba. De saída é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu já me acho. Se a hora ainda conta um negócio desse para mim, eu sou a média do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vez ou outra passo uma parte do dia com Davi, outra com Moisés, outra com Paulo, outra com Pedro. Eu já me acho. Você ainda conta um negócio desse para mim? Você não está livre de verdade até que a tua mente comece a pensar com liberdade. Anota isso aí, anota isso aí. Você não está livre de verdade até que a sua mente comece a pensar com liberdade. Então tem que redesenvolver o pensamento. E 4º e último, e o Tiago já pode subir.
A casa precisa estar cheia, continuamente cheia. Que casa é essa? Jesus descreve a sua vida como uma casa. Ele vem, Ele é o mais forte. Diga, Jesus é o mais forte. E a Bíblia diz que quando o mais forte chega, ele amarra o valente. Sabe esse demônio, esse espírito que estava atuando aí? Quando Jesus chega, Jesus amarra ele. Diga, o meu Jesus já está amarrando os demônios nesta noite. Ou seja, naquela área, naquela região, naquela situação em que o diabo atuava, Jesus amarrou. O despiu, o venceu e o expulsou. Aí Jesus assim, a casa precisa estar cheia. Porque ele disse, se não volta com outros 7 piores. Volta com outros 7? Quem disse isso? Claro como o dia. Quem está entendendo? Então a casa precisa estar cheia. E para a casa estar cheia, a gente precisa de uma vida devocional regular. Leia a Bíblia todos os dias. Cante todos os dias. Ore todos os dias. Acesse o sobrenatural, o espiritual todos os dias. Logo isso vai se tornar uma realidade na sua vida. E a casa está cheia, completamente preenchida pelo Espírito Santo de Deus. E aí, meu irmão, não tem mais espaço, lugar, oportunidade. Jesus veio inaugurar um tempo de libertação. Pois em Cristo nenhum de nós somos escravos. Assim como Deus com mão forte tirou o seu povo do Egito. Posso profetizar? Hoje Deus está tirando muitos filhos do Egito espiritual, da escravidão espiritual. E um processo extraordinário de libertação já está ocorrendo neste lugar em nome de Jesus. E nós estamos ordenando aos demônios, aos espíritos malignos, as obras do diabo que se alojaram por meio de famílias, de trabalhos, de invocações, de atos espirituais, religiosos. Nós estamos declarando todo modelo de pensamento moldado e influenciado pelo diabo neste lugar em nome de Jesus. Nesta noite eu estou usando de autoridade agora e estou decretando: este é o ano aceitável do Senhor, este é o ano da graça do nosso Deus, e toda obra do diabo seja desfeita agora por Cristo Jesus nosso Senhor, seja na mente, seja no corpo, seja nas finanças, seja na família, nos relacionamentos, onde essa pessoa está andando e por onde ela está passando. Eu ordeno aos espíritos imundos que se rendam e que saiam em o nome de Jesus. Já foi, já saiu, em nome de Jesus. Então dá um salto dessa cadeira, livre, liberto, vitorioso,